Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, vamos falar da oitava rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão, a Série A1, que já tem um time classificado para as quartas de final, que é o Corinthians. O Corinthians venceu o São Bernardo por 2-0 e já está classificado. Certamente vai enfrentar o Mirassol nas quartas de final e muito provavelmente no jogo único na Arena Corinthians. O Corinthians hoje tem 22 pontos contra 16 do Mirassol. Faltam só 4 rodadas para terminar a primeira fase, e aí o Botafogo com 7, a Inter de Limeira com 5, embora a Inter de Limeira, nesta segunda-feira, em Brasília, joga com o São Paulo naquele jogo lá da primeira rodada, São Paulo e Inter de Limeira tem um jogo a menos, mas mesmo que a Inter de Limeira vença, embale e tal, não dá para pegar o Mirassol com 16. Então o Corinthians já está classificado. E olha a situação de Palmeiras e Santos. Os dois estão fora da zona de classificação, hein? Isso mesmo. Faltando 4 rodadas para terminar essa primeira fase, a Portuguesa tem 9 pontos e o Santos também. Nos critérios, no saldo de gols, nos gols pró, na verdade, a Portuguesa tem mais gols que o Santos. E hoje estariam classificados no grupo B, Guarani com 10 pontos e Portuguesa com 9, jogo único em Campinas. Claro que faltam 4 rodadas, mas o Neymar que estreou, né? Entrando no jogo com o Botafogo, empatou na Vila. Agora ele jogou até os 30 do segundo tempo no time titular, empatou 0-0 com o Novo Horizontino. O Palmeiras a mesma coisa, hein? O Palmeiras conseguiu em Brasília, no domingo. São Paulo joga hoje, segunda-feira, em Brasília. Ontem em Brasília, jogando com o Água Santa, que é o pior time da competição, o time que tomou mais goleada. O Pintado, que foi contratado, não estava no banco de reservas, que ele tinha sido expulso no jogo com o Guarani, e mesmo assim o Palmeiras empatou por 1-1 e despencou, hein? Despencou porque a Ponte ganhou o derby do Guarani por 2-0, a Ponte ultrapassou o Palmeiras, São Bernardo 16 pontos, Ponte Preta 15 e Palmeiras 13. Hoje seria São Bernardo e Ponte Preta, jogo único em São Bernardo do Campo. Claro, faltam 12 pontos, 4 rodadas, Palmeiras e Santos têm competência para tirar essa situação ruim, mas de qualquer maneira é uma curiosidade, hein? O São Paulo jogando com time reserva e Zubaldia não combinam. Zubaldia escala mal, mexe mal, não dá chance para os garotos, não, ele não tem intenção de trabalhar com a molecada campeã, enfim, fraquíssimo esse Zubaldia. Respeito a opinião de todos, mas é fraquíssimo. São Paulo perdeu do Bragantino, mas mesmo assim continua na liderança do grupo C com 13 pontos contra 11 do Novo Horizontino, e Noroeste tem 7. E o São Paulo faz hoje o jogo a menos com a Inter de Limeira. Se vencer, vai a 16, abre bem e vai ficar muito próximo da classificação. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado. Vai ter vídeo, já gravei vídeo da Série D. Tô gravando do Paulistão. Daqui a pouco eu gravo da 2, da 3, enfim, vai ter tudo lá para você, já que esses campeonatos são assim, né? Quarta, domingo, é uma loucura total e a gente nem consegue acompanhar. Enfim, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, sua opinião, faça sua pergunta, como a gente faz lá nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar lá na sexta-feira com a Portuguesa que é a nova integrante do G2, no grupo do Santos. Ela recebeu no Pacaembu, vamos lembrar que no Pacaembu, a Portuguesa vem mandando seus jogos porque o Canindé está em reforma. Então isso é muito importante a gente destacar. Pois bem, no Pacaembu contra a Inter de Limeira fez 2-0 na última sexta-feira, dia 7 de fevereiro. O jogo foi à noite, um jogo que foi no primeiro tempo mais ou menos truncado, muito disputado, com uma marcação muito forte. E aí no segundo tempo a Portuguesa deu uma deslanchada e foi embora. Foi embora porque teve uma cobrança de pênalti, né, do Cristiano aos 28 minutos. Na verdade o Jajá arrancou em velocidade, e aí eu estava até anotando aqui, ó, ele arrancou em velocidade, e o Ibali, um volante que o São Paulo emprestou para a Inter de Limeira, acabou marcando o pênalti, o juiz não viu, o VAR chamou e tal, deram o pênalti. Cristiano, bom jogador, camisa 10, acho que é o terceiro jogo consecutivo da Portuguesa que ele é o melhor em campo, naquela eleição da federação. O Cristiano foi lá e empatou, fez 1-0 aos 28 do segundo tempo. A partir dali, a Inter se mandou para o ataque, abriu espaços, até que o Everton Messias, que tinha entrado no segundo tempo, num belo chute do Rio, do goleiro espalmou
e a Portuguesa fez 2-0. Detalhe, hein? Detalhe, a Inter não ganhou no campeonato. 7 jogos sem vencer. O Felipe Conceição, pelo que me falaram lá em Limeira, se perder hoje do São Paulo, vai ser demitido. Situação complicada que joga em Brasília contra o São Paulo. Então, por tudo isso, a situação complicada, a Inter de Limeira está na zona do rebaixamento. Ela tem 5 pontos, os 5 pontos do Água Santa, os 5 pontos do Velo, mas nos critérios ela está na zona do rebaixamento. Então, a situação é complicada. Para ela poder descomplicar essa situação, o que ela tem que fazer? Claro, ela vai ter que vencer o São Paulo nesses jogamentos que tem hoje. Aí ela sai até da zona do rebaixamento e tal. Em caso de derrota, até o treinador deve cair, porque daí na reta final, os 4 jogos últimos ficarão extremamente difíceis. Já no caso da Portuguesa, ela chegou aos 9 pontos do Santos, mas nos critérios ela passou a ser segundo ponto, um atrás só do Guarani. A Portuguesa está reagindo, hein? Cauã de Almeida está conseguindo reagir. Aí no sábado, o Botafogo de Ribeirão ganhou a primeira na competição. Finalmente, hein? 8ª rodada, jogando em casa, 3.218 pessoas lá em Ribeirão. E o Botafogo finalmente pôde festejar a primeira vitória e a saída da zona do rebaixamento. E foi diante do Velo, do Guilherme, que também está ali, ó. A duras penas, um jogo que foi muito equilibrado no primeiro tempo, muito equilibrado, né? Mas aos 39 do primeiro tempo, o Gabriel Risso, lateral esquerdo, cruzou e o Alexandre Jesus de cabeça acabou fazendo 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo foi bastante equilibrado também. É verdade que o Botafogo teve as melhores oportunidades. O Leandro Maciel acertou uma bola no travessão no segundo tempo, mas o certo é que o Botafogo conseguiu finalmente sair do sufoco. 1-0, gol do Guilherme Jesus. Ele passa a ser o terceiro colocado no grupo no grupo do Corinthians. Corinthians 22, Mirassol 16, ele sétimo. A Inter tem o jogo de hoje, que se vencer, aí ela pode sair, né, dessa última colocação, mas o Botafogo de qualquer maneira saiu da zona do rebaixamento. E o Velo é o último colocado no grupo do São Bernardo, Palmeiras, Ponte Preta, não tem chance de classificar mais. A briga agora é contra o rebaixamento. Ele tem os mesmos 5 pontos do Água Santa e da Inter de Limeira. Nos critérios, ele está fora da zona do rebaixamento, mas a Inter joga hoje. Tem que torcer para o São Paulo para a Inter continuar junto com o Água Santa na zona do rebaixamento e o Velo fora, dependendo só dele. Ainda no sábado, a gente em Mirassol, tivemos com 2.430 pessoas na cidade de Mirassol, o empate do Mirassol com o Noroeste por 1-1. O Mirassol caminha passos largos para a classificação, e o Noroeste já ficou um pouco mais distante ali no grupo do São Paulo. O detalhe é que o Mirassol chegou a ser líder do grupo do Corinthians, você lembra? Mas tomou de 4 do São Paulo na última rodada, aí agora empatou em casa, vai se classificar, mas muito provavelmente em segundo, jogando com o Corinthians, jogo único em Itaquera. Pois bem, primeiro tempo que foi muito igual para os dois lados. O Noroeste marcou muito bem o Mirassol, que é um time incisivo, até que aos 33 do segundo tempo, depois do Lucas Ramon ter metido bola na trave, o Mirassol ter dado aquela pressão toda e tudo, o pênalti, o Reinaldo chegou a driblar o goleiro, o lateral sofreu o pênalti, o Léo Gamalho cobrou e fez 1-0 aos 33 do segundo tempo. O grande detalhe é que na primeira investida ofensiva do Noroeste, cobrança de escanteio, o Maicon de cabeça empatou aos 35. Já a reta final, ponto importante para o Noroeste na luta contra o rebaixamento. O Noroeste tem 7 pontos. O Novo Horizontino tem 11, o São Paulo tem 13 e joga hoje, joga menos. Então, para classificar, ele já está a 4 pontos do Novo Horizontino ali, então fica um pouco mais complicado. Mas para fugir da zona do rebaixamento, onde Velo, Água Santa e Inter tem 5 pontos. Então, acho que esse é o grande objetivo do Noroeste num primeiro momento. O Mirassol chegou a 16, só que ele está a 6 do Corinthians, já fica muito mais difícil, né? Vai se classificar provavelmente em segundo, né? Tem muito campeonato ainda, mas deve classificar em segundo e jogar com o Corinthians. O certo é que Corinthians e Mirassol jogarão nas quartas de final pelo esse grupo A. Essa é uma certeza. Ainda no sábado, já de noite, 18h30, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0. São Paulo com o Zubeldia colocou o time reserva em campo, né? O Bragantino desesperado, lutando contra a zona de rebaixamento.
Dessas 8.351 pessoas aí, umas 7 mil eram torcedores do São Paulo. O detalhe é que o time reserva do São Paulo não consegue jogar bola. O Zubeldia dá pouca oportunidade para os garotos da base. O time, mesmo sendo ruim, ele improvisa o Ferrarese, lateral direito. O Mike, que jogou uma barbaridade na copinha na lateral direita. Enfim, ele é um técnico atrapalhado. Eu, particularmente, acho ele fraquíssimo. Mas São Paulo com time titular é um bom time, um time muito bom, eu acho, até quase excelente. Mas com time reserva e com o Zubeldia no banco é um horror. O Matheus Fernandes, num chute de fora da área, fez o único gol da partida. Jandrei, para mim, falhou também. Mãozinha. Aí, o Juninho Capixaba, no fim do primeiro tempo, foi expulso. E mesmo o Bragantino com 10, o São Paulo ainda colocou no segundo tempo o Oscar, colocou o Luciano, que para variar a burrice dele, ele tomou o terceiro cartão amarelo, não joga hoje contra o Inter de Limeira, enfim. Mesmo colocando alguns titulares, o São Paulo acabou perdendo o jogo. Bom para o Bragantino, que agora tem 8 pontos, se afastou da zona do rebaixamento. E claro, o Santos tem 9, a Portuguesa tem 9, o Guarani tem 10 e está na briga para classificação na próxima fase, claro. O São Paulo, mesmo com a derrota com os reservas, é o líder do grupo 13, ou do grupo C, 13 pontos, e joga hoje o jogo atrasado da primeira rodada com a Inter de Limeira, lá em Brasília, no Mané Garrincha. E aí, finalizando a rodada, os jogos que aconteceram ontem, né? Às 16 horas, Novo Horizontino Santos. O Neymar, titular pela primeira vez, ele entrou no segundo tempo no jogo com o Botafogo, empatou 1-1 na Vila. O jogo foi fraco, 10.851 pessoas em Novo Horizonte, estava praticamente lotado o estádio, né? O Novo Horizontino foi melhor o tempo todo, criou as melhores oportunidades. O Neymar nitidamente ainda está com falta de ritmo de jogo, normal, absolutamente normal, né? E teve uma chance até muito engraçada do Pituca, que se ele rola, o Neymar fatalmente poderia fazer o gol, ele não rolou, enfim. Mas o Novo Horizontino tem mais alametado do que o Santos, que saiu da zona de classificação. O Novo Horizontino foi melhor. Bom, o Novo Horizontino, com esse empate, ele tem 11 pontos, 2 a menos que o São Paulo, que tem um jogo a menos de hoje, mas está caminhando para a classificação com o São Paulo de novo. Hoje seria no Morumbi, jogo único. E o Santos perdeu a segunda colocação, perdeu a vaga no G2, 9 pontos com a Portuguesa, mas bem ameaçado, hein? Porque o Bragantino tem 8 e agora, neste momento, saiu da zona de classificação. Então o Santos não pode vacilar. E o próximo jogo é o clássico quarta-feira contra o Corinthians na Arena Itaquera, hein? Olha que coisa. Aí nós tivemos o derby com quase 13.500 pessoas, 13.347 em Campinas. A Ponte Preta, uma arbitragem desastrosa. Desastrosa. Né? A ponto de prejudicar, para mim não foi pênalti. O lance do primeiro gol não foi pênalti, foi falta fora da área. O juiz entendeu que começou fora da área e terminou dentro. E expulsou. O VAR chamou para corrigir. Ele não só não corrigiu, como ele expulsou o Lucas Rafael, o zagueiro do Guarani, e a Ponte Preta com o Jean Dias, que jogou uma barbaridade, foi o melhor em campo disparado. Acabou ele dando o pênalti no João Dias. O Danilo Barcelos bateu aos 34 do primeiro tempo e fez 1-0. Fez 1-0. No segundo tempo, aí com um jogador a mais, a Ponte foi para cima, o Jean Dias novamente barbarizou e sofreu outro pênalti, agora do Rafael Rodrigues, ele mesmo cobrou e aos 52 do primeiro tempo fez 2-0. Matou o jogo no primeiro tempo, né? No segundo tempo, ainda o Guarani, mesmo com 1 a menos, tentou lutar, teve o Denis Júnior tentando uma cobertura, um gol por cobertura do goleiro. O Guarani cresceu até com um jogador a menos, mas a Ponte segurou uma boa vitória. O Simon da Ponte foi expulso aos 38 do segundo tempo, mas o time do Alberto Valentim conquistou 3 pontos importantes. A derrota não tira o Guarani da liderança do grupo B, mas ele está ali, né? 10, 9 da Portuguesa, 9 do Santos e 8 do Bragantino. Está ali, sem poder respirar. A Ponte Preta ficou com a vaga do Palmeiras. Hoje o São Bernardo tem 16, a Ponte Preta tem 15 e o Palmeiras tem 13. Olha que coisa, hein? Tanto para a Ponte Preta quanto o Guarani, que foram rebaixados na Série B do ano passado, montaram um time melhor nesse Paulistão e estão brilhando dentro das suas respectivas situações, né? Ontem, 18h30, o Palmeiras foi jogar em Brasília, também jogo em Brasília.
com o Água Santa desesperado na zona do rebaixamento, e o Flaco Lopes aproveitou um vacilo da defesa do Água Santa e por cobertura fez um golaço com 2 minutos do primeiro tempo. Palmeiras melhor no primeiro tempo e não marcou. 9.975 pessoas apenas lá em Brasília. Veio o segundo tempo, começou o segundo tempo, bola lançada, o Willian arrancou pelo lado direito e fez um belo gol por cima do goleiro Everton. A partir dali o Palmeiras se desestruturou, colocou até o Rony em campo, né, o Abel Ferreira e tudo, mas o Palmeiras não conseguiu sair da armadilha e acabou empatando e saindo do G2. 13 pontos do Palmeiras, 15 da Ponte, 16 do São Bernardo, bom para o Água Santa, que ainda tem a pior campanha, está com 5 pontos na zona do rebaixamento, mas 1 ponto contra o Palmeiras não dá para você desprezar não, cara, é importantíssimo nessa luta. E aí a gente finaliza a rodada com a vitória do Corinthians 2-0 em cima do São Bernardo, com 42-352 na Neoquímica Arena, no Itaquerão. E olha, jogo igual, jogo parelho, o jogo estava caminhando para o 0-0, tudo caminhava para o 0-0, até que uma bola do Memphis, o Memphis acabou resolvendo. Ele arrancou pelo lado direito, cruzou, e o Romero, que é o artilheiro do Itaquerão, de cabeça fez 1-0 aos 49 do segundo tempo. O juiz deu os acréscimos, aí a bola foi lançada, o Memphis recebeu, tabelou com o Romero, entrou na área e fez 2-0 aos 53. Vejam, o Corinthians fez um gol aos 49 do segundo tempo e aos 53 do segundo tempo, fez 2-0, garantiu antecipadamente sua classificação, chegou aos 22 pontos, liderando a artilharia com a classificação em geral, né? E o São Bernardo, mesmo com a derrota, é o líder do grupo D, 16 pontos. E na briga pela artilharia, o Guilherme dos Santos voltou a não marcar, né? Mas ele tem 7 gols de artilheiro isolado. E aí com 4 você tem o Thales Magno do Corinthians, o Daniel Amorim do Velo, o Gabriel do Mirassol e o Maurício do Palmeiras. Enfim, essa é a briga da artilharia. E para a gente finalizar nosso grupo, além do jogo de hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro, que eu estou gravando o vídeo, São Paulo à noite joga com a Inter de Limeira, mas lá pela primeira rodada, né? Aí nós teremos a partir de amanhã a 9ª rodada, vamos lembrar que são só 12, hein? A 9ª rodada, terça-feira começa, amanhã, lá em Ribeirão Preto, trabalho nesse grupo na TV Tati, que agora tem TH+, Botafogo e Red Bull Bragantino. Botafogo tentando se livrar da zona do rebaixamento, e o Red Bull Bragantino, se vencer, ele entra no G2, pelo menos provisoriamente, hein? Jogo importante às 20 horas de amanhã. Quarta-feira, em Bauru, Noroeste e São Bernardo. Noroeste desesperado para se afastar da zona do rebaixamento e o São Bernardo defendendo a liderança do grupo D, 19h30. 19h30 também o Mirassol com a Ponte. Mirassol vencendo, vai classificar matematicamente também junto com o Corinthians para a próxima fase. A Ponte Preta defende sua presença na segunda colocação do grupo D. Então é importante para a Ponte também. Aí 19h30 em Diadema, Água Santa desesperado, precisando vencer para sair da zona do rebaixamento, contra a Portuguesa que defende a sua presença dentro do G2 do grupo B. Aí às 21h35 tem o clássico de quarta-feira, Corinthians e Santos. Corinthians classificado, defendendo a primeira campanha no geral, contra o Santos, que está fora da zona de classificação. Olha que jogo importante para o Santos, hein? Jogo importante para o Santos. E quinta-feira a gente encerra essa 9ª rodada. Em Campinas, o Guarani defendendo a liderança do grupo B, contra o Novo Horizontino, defendendo a segunda colocação do grupo C. Jogo importante, 19h30 de quinta-feira. Em Limeira, jogo desesperador. A Inter, zona de rebaixamento, que vai enfrentar o São Paulo hoje. Quinta-feira pega o Palmeiras. Olha a tarefa da Inter. Zona de rebaixamento tem 2 próximos jogos, São Paulo e Palmeiras. Nada fácil a tarefa do time do Felipe Conceição, hein? E às 21h30 de quinta-feira, aí a gente vai jogar em Brasília também, né? Outro jogo. Jogou em Brasília ontem o Palmeiras, vai jogar em Brasília hoje o São Paulo. São Paulo já fica em Brasília e quinta-feira enfrenta o Velo. São Paulo defendendo a classificação antecipada e a primeira colocação do grupo C, e o Velo defendendo a permanência na primeira divisão, querendo se afastar da zona do rebaixamento. Vou acompanhar tudo isso e sexta-feira, prometo a vocês, sexta-feira, dia 14, eu volto contando a história da 9ª rodada do Paulistão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!